Se tivesse me ouvido, São Paulo não estava nessa situação. Opa! Tá aí o novo diretor de futebol, tá aqui. Né? Sai, Rui Costa, entra Arnaldo. Arnaldo, Tivesse claro. me ouvido, pouca coisa do que aconteceu em 2026 teria acontecido. Enfim, vamos lá. Na verdade, assim, né? Fazendo a linha do tempo recente, desde que a gente saiu do último G4 aqui. No sábado, dia seguinte ao último G4, o diretor de futebol, Rui Costa, foi demitido. Que era um clamor antigo da torcida, de um monte de gente e tudo mais. Demitido por uma pressão política e não por uma... Porque... se o presidente Maciç estivesse pensando num aspecto Técnico. técnico, Tem que demitir junto com o Roger, né? Não é isso? ou em outras oportunidades, mas não, ele foi à Copa do Mundo, a convite, voltou de tanta pressão dos grupos políticos que o sustentam, pensando na eleição lá da frente, ele resolveu entregar a cabeça ao Rui Costa. Não foi nenhuma decisão estratégica para o clube, para o time. E o São Paulo, de repente, ficou sem comando. O Rafinha tá lá ainda ao CT e tal, enquanto ele comenta um jogo na Globo e vai ao CT à tarde. Comenta um jogo na Globo e o Rafinha não é diretor de futebol. O Rafinha nunca negociou um contrato, nunca fez... Então, assim, o São Paulo... O Rui Costa está há 5 anos no São Paulo. Então, o São Paulo hoje está sem comando. Porém, também por conta da autonomia do Rui Costa nos últimos tempos, algumas coisas aconteceram. Tipo... episódio Arboleda, tipo episódio Mike, né, que também foi afastado dos treinos, e o Dorival, que junto com o Rui Costa estava elaborando uma reformulação do elenco, contrata um zagueiro, contrata um volante, contrata um atacante, tudo isso parou, e o Dorival falou, quer saber, eu quero os meus jogadores que estão aqui. Se o empecilho era diretivo, com o Rui Costa, alguma coisa, agora eu estou sozinho nessa... Eu quero os meus jogadores aqui. Eu trabalhei com o Arboleda há 500 anos, eu quero o Arboleda de volta. Vou falar com ele. Eu quero o Mike de volta. Eu quero falar com eles. Então, assim, tá nessa... Não é oficial a reintegração do Arboleda. O Dorival pediu para falar com ele. Ele voltou a participar de um... Não de um treinamento, mas hoje o time treinou e se representou junto. Ele estava treinando separado. E agora... Nessas próximas horas vai ter uma conversa. Já está resolvido, né, cara? Não, então... Se o cara estava treinando separado, se reapresenta junto com o grupo, né? Mas se reapresentou para conversar com o Dorival, com a comissão técnica sobre os próximos passos, a ver quais serão os próximos passos. Como boa seda nos cristais, o Dorival deram poder para ele. Agora a responsa é dele, é do Dorival. Exatamente. É ele que vai ter que cuidar disso, porque quem vai cuidar? Sim. Bom, e o que tem no Corinthians? Você que você estava meio fora? No Corinthians é salário atrasado. Não pagou o salário ainda do jogador. E o Tadjeres pagou? Pagou. Pagou. Boa notícia, hein? Mas pagou não com o dinheiro do Corinthians, né? Pagou com dinheiro emprestado, teve que pegar o dinheiro emprestado, vai pagar juros em cima disso, então... Esporte informação para vocês. O São Paulo trabalha com a ideia de reintegrar o zagueiro Arboleda e o lateral direito Mike ao elenco profissional já nessa semana. Após a demissão do executivo de futebol Rui Costa no último sábado, o São Paulo planeja a volta dos 2 jogadores ao elenco de Dorival Júnior. Arboleda compareceu ao Barra Funda já na manhã da segunda-feira, faz trabalhos internos e terá uma reunião com o técnico Dorival Júnior. A depender da conversa, poderá ser reintegrado ao grupo já a partir dessa semana. O que o UOL apurou é que pesa na história de uma eventual reintegração o fato de que Arboleda não recebeu ofertas consideradas satisfatórias pelo clube para a saída e a dificuldade do São Paulo em contratar um novo zagueiro. São Paulo esbarrou nas conversas por Domingos Duarte e também por Arthur Chaves, jogador do Hoffenheim. Outro jogador que volta ao elenco é o lateral direito Mike, que já desde sexta-feira está treinando com os companheiros. Ele foi afastado no começo de maio por desempenho considerado insuficiente nos treinamentos, mas está sendo avaliado agora pela comissão técnica de Dorival Júnior. Seu afastamento foi em maio, ainda sob a avaliação da antiga comissão de Roger Machado e muito tendo também apontamentos internos do antigo executivo Rui Costa. Mike e Arboleda devem voltar ao elenco do São Paulo a partir dessa semana, após a demissão de Rui Costa. Para mais informações, acesse o site do UOL. O Hoffenheim recusou a segunda proposta do São Paulo de empréstimo pelo zagueiro Arthur Chaves, zagueiro de 25 anos que atua no clube alemão e que é o principal alvo do São Paulo no mercado
nesse momento. Nessa semana, o São Paulo já tinha feito uma oferta de empréstimo por 1 ano, que foi recusada, e agora diminuiu um pouco o tempo, que poderia facilitar nessa liberação por 6 meses, também recusada. As duas tiveram o mesmo motivo. O clube alemão quer uma compensação financeira, ou seja, ou uma oferta de compra ou um empréstimo com valor pré-fixado de compra também. O São Paulo ele insiste naquela estratégia que tem adotado no mercado, todas as contratações que fez, que é não investir dinheiro no momento da aquisição do jogador, ou seja, um jogador que venha por empréstimo ou que venha até mesmo livre no mercado, né? Como foi o caso do Vitor Sá. O São Paulo, então, agora avalia se vai seguir fazendo propostas pelo jogador. O jogador é bem considerado aí, bem avaliado pela comissão técnica, mas o Hoffenheim é muito firme ao dizer que quer uma compensação financeira e o São Paulo só fez valores pré-fixados em empréstimo, né, nessa temporada pelo Cauli e pelo Arthur. Então, resta saber se o São Paulo vai fazer esse investimento ou vai partir para outro jogador no mercado, né? Lembrando que o São Paulo já teve uma decepção com o zagueiro nessa janela, nessa pausa para a Copa do Mundo. Foi o Domingos Duarte, chegaram a acertar bases contratuais, mas o jogador recusou o São Paulo, né, zagueiro do Getafe, por conta da valorização salarial, que queria mais. Então, seria aí a segunda negociação frustrada do São Paulo por um zagueiro. São Paulo que já contratou, né, o Vitor Sá, só aguarda a assinatura. Mas vamos acompanhar. É isso aí, torcedor tricolor, as informações do São Paulo. Com esse período aí de Copa do Mundo, poucas informações ali, noticiário bem escasso ali em relação, né, aos times, aos clubes brasileiros. E no meio de tudo isso aí, essa demissão do Rui Costa, que foi uma notícia que o torcedor são paulino gostou bastante, né, da saída do Rui Costa, após após pressões, né, até mesmo do torcedor ali. O Rui Costa acabou sendo demitido do São Paulo após aquele episódio ali, né? Aquela decisão, né, do Rui Costa de mandar o Crespo embora e contratar o Roger Machado. A coisa acabou ainda ficando mais feia ainda para o lado do Rui Costa. E a pressão era muito grande para cima dele. Ele deixa o São Paulo demitido. E o torcedor, né, festejou com certeza aí essa demissão do Rui Costa. Com essa saída do Rui Costa, a informação, né, do Gabriel Sá é de que o Rafinha, após a saída, né, de Rui Costa, o Rafinha vai assumir aí esse cargo no São Paulo. O Rafinha, né, que assume o cargo de diretor interino após a saída do Rui Costa. E agora é aguardar mais informações e também com essa saída do Rui Costa, algumas notícias aí, né? Que é a possível reintegração, né, do Arboleda. Acredito que até ele tinha problemas ali com o Rui Costa, e com essa saída, o Arboleda, que estava treinando separado desde maio, após a viagem, aquela viagem não autorizada pelo São Paulo ao Equador, com a possibilidade aí de reintegração. Essa notícia do André Hernan, vou estar lendo aqui um Twitter para vocês, do André Hernan. Arboleda se reapresenta e está na parte interna do CT, fazendo o trabalho à parte. O zagueiro terá uma conversa aí com o clube e também com o Dorival Júnior para uma possível reintegração. Você, torcedor do São Paulo, já deixa aí a sua opinião. Você é a favor ou é contra a reintegração do Arboleda? Já deixa aí a sua opinião nos comentários. Tem até uma matéria aqui na ESPN Brasil, né? Informação aí do André Hernan em seu Twitter. Tem a matéria também. A Arboleda terá conversa aí com o Dorival Júnior, afastado aí desde o início de abril, após viajar ao Equador, sem a autorização do São Paulo e descumprir o prazo de retorno. O Arboleda terá conversa aí com o treinador Dorival Júnior sobre a possibilidade de ser reintegrado ao elenco. A Arboleda vinha treinando em horários alternativos, separado do restante do grupo, cenário que pode mudar a partir dessa semana. Segundo informações e apuração da ESPN Brasil, o clube quer que o zagueiro equatoriano de 34 anos peça desculpas ao plantel antes de voltar a treinar com os companheiros. O jogador, né, mais longevo do elenco do São Paulo, Arboleda, foi contratado aí pelo Tricolor em 2017, durante a primeira passagem de Rogério Ceni como treinador no clube do Morumbis, como treinador, né?
Depois de viajar aí sem autorização, o do São Paulo, no início de abril, o defensor descumpriu aí o prazo estabelecido para retornar. E aí não estava treinando separado, mas essa informação importante aí do André Hernando, que o São Paulo pode se reintegrar, o Arboleda pode ser reintegrado. Então vamos aguardar mais informações. Sobre reforços, né? O mercado da bola um pouco mais tímido, né? E esses dias, São Paulo tentou algumas contratações, Arthur Chaves, não deu muito certo aí, essa negociação esfriou. Outros jogadores também, o São Paulo tentou aí a contratação, mas não deu certo. Então vamos aguardar mais informações. O pessoal aí trazendo nesse noticiário do São Paulo, o pessoal da Band Esportes, também essa informação aí do André Hernando no seu Twitter sobre o São Paulo Arboleda, que pode ser reintegrado. Vamos aguardar mais informações do Tricolor. Já deixa aí a sua opinião nos comentários. O que você achou da saída, né, do Rui Costa? Já comenta aqui abaixo. E tem uma matéria também aqui no GE sobre o São Paulo Janela, renovações e saídas, os desafios do substituto de Rui Costa do São Paulo. O Tricolor, né, que busca um novo executivo de futebol em meio a compromissos por reforços e renovações. A diretoria do São Paulo avalia, né, nomes para substituir o ex-diretor executivo Rui Costa em um momento, né, decisivo para o departamento de futebol profissional, que assumiu o cargo encontrará negociações em andamento, contratos importantes para renovar e um cenário de restrições financeiras. A Rafinha, gerente de futebol, assumirá aí as funções que eram de Rui Costa até uma definição. O ex-jogador passará aí a participar de negociações e terá auxílio do restante da equipe do departamento de futebol, que já apoiava aí o ex-dirigente na elaboração de contratos e na condução das negociações. A diretoria descarta aí a nomeação de um dirigente estatutário e trata a contratação de um profissional do mercado como prioridade. Edmilson, jogador do clube, é um dos nomes avaliados. O São Paulo terá eleições presidenciais no fim deste ano. A tendência aí é de que o executivo escolhido permaneça no cargo ao menos até esta data. O GE apurou aí os principais desafios que aguardam, né, o substituto aí de Rui Costa. Reforços, esse é um dos principais desafios aí, o São Paulo busca reforços. Renovações também, um dos desafios, e a contenção financeira, além das demandas esportivas, aí o novo executivo terá de trabalho dentro de um cenário de restrições orçamentárias. O São Paulo tem uma dívida aí avaliada em 865 milhões de reais. É isso. Essa matéria está lá no GE, depois se você quiser conferir, deixa aí o like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.